Olá, amigos, amigas, colaboradores, incentivadores do nosso programa Castelo Forte. Estamos começando mais um encontro, um diálogo, uma entrevista. Hoje nós queremos conversar com o pastor Gilcinei Tetzner, que é pastor na comunidade evangélica de Estrela, e que também é o vice-pastor sinodal do Sino do Vale do Taquari. E nós queremos conversar com ele especificamente sobre uma ação, uma iniciativa que tem o objetivo de mexer um pouco, podemos dizer assim, com as nossas comunidades, com membros da ESLB aqui no Vale do Taquari. Pastor Gilcinei, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa, trazendo como vice-pastor sinodal do Sino do Vale do Taquari informações, mas também a sua interpretação do significado, o valor desta ação sinodal que o Sínodo promove aqui no Vale do Taquari. Tudo bem com você? Pastor Eric, tudo bem? Uma grande alegria estar aqui conversando contigo, especialmente também conversando com você que nos acompanha. É muito bom nós podermos conversar aqui no programa Castelo Forte sobre a ação sinodal. A ação sinodal é um programa aqui do Sino do Vale do Taquari que começou no ano de 2007. Naquela ocasião, a nossa igreja a nível nacional estava conversando sobre o tema fé, gratidão e compromisso. E aqui no Sínodo nós então estudamos o tema com as lideranças, estudamos o tema com os colegas pastores, pastoras aqui da igreja, e como forma de nós levarmos este tema a um número maior de pessoas, então surgiu ali a ação sinodal. Inclusive, naquela ocasião, ela se chamava Semana Sinodal de Missão. E mais tarde, então, optamos em chamá-la de Ação Sinodal. Pastor Gilcinei, esta ação sinodal, ela tem que objetivo? E ela também abrange comunidades aqui do Vale, no interior, também nas cidades. O que essa ação sinodal deseja fazer? Qual é o objetivo dela? A nossa igreja, então, desde o ano de 1998, tem o seu plano de ação missionária. E uma das ênfases do plano de ação missionária da igreja é a evangelização. Então, com a ação sinodal, o Sínodo quer motivar as comunidades a ter um culto diferente, com uma ênfase na pregação, a fim de fato, evangelizar, ou seja, testemunhar a Jesus Cristo, pregar o Evangelho lá para aquela comunidade, para as pessoas que vão lá, a fim de que mais pessoas, então, se convertam a Cristo, que vivam a fé cristã. Então é pensado dentro desta mobilização que o Sínodo sugere para as comunidades, que cada comunidade veja qual a melhor forma de se preparar para este culto de evangelização. Algumas comunidades menores em número de membros, elas conseguem visitar cada família e ainda visitar alguns vizinhos e convidar estas pessoas para participarem desta ação. Outras comunidades maiores, por exemplo, a comunidade de Lajeado, a comunidade de Estrela, nós procuramos nos mobilizar através dos grupos da comunidade, através das pessoas que são lideranças, essas então a gente pede que elas convidem outras pessoas para que participem deste momento especial, né? O culto da ação sinodal, ele quer ser um momento diferente, um momento especial na comunidade, um momento de evangelização. Muito interessante, e a gente sabe também que a vida muda, o estilo de vida, a situação das pessoas, e hoje nós vivemos também na vida mais moderna, podemos dizer assim, a religiosidade, e pode-se dizer também que o aspecto urbano, que a mentalidade mais urbana, ela está chegando cada vez mais na vida das pessoas. Como é que a igreja vê esse desafio? Como é que ela pode chegar mais perto das pessoas que vivem no mundo pós-moderno, onde, quem sabe, elas não têm mais tanto vínculo com a comunidade e assim por diante?
Esse é um grande desafio para a igreja, de continuar sendo uma voz para dentro da sociedade, continuar sendo uma voz para as pessoas, para o indivíduo. Eu penso, pastor Eric, talvez o telespectador vai concordar comigo, no mundo moderno, as pessoas não vão mais em algum lugar por tradição, ou por algum tipo de obrigação, ou porque os seus pais fizeram isso, né? As pessoas no mundo moderno, e cada vez mais a gente percebe isso, elas têm que ser cativadas, né? Para aquilo que eu sou cativado, para aquilo eu vou, aquilo eu vou participar, aquilo eu vou fazer. Então penso que a igreja, através do Evangelho, ela deve cativar as pessoas, ou seja, torná-las cativas, né? Torná-las presas à palavra de Deus, mas também cativar no sentido de conquistar. E isso a gente faz pregando a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Penso que uma sociedade por vezes tão confusa quanto a nossa, tão cheia de vozes, é bom a gente ouvir essa voz de Jesus Cristo, né? Essa palavra que é uma palavra boa, uma palavra de orientação, uma palavra de vida, vida com sentido, vida com abundância. Então penso que a igreja cada vez mais, nessa sociedade que tem relações tão líquidas, né? Costumamos dizer, é muito importante ela conseguir cativar as pessoas através do Evangelho, chamando-as para Cristo. Muito bem, e a ação sinodal, aqui no Vale do Taquari, tem um tema, que é um tema também cativante, podemos dizer. O tema é buscando a paz em comunhão no lugar onde vivemos. Por que a igreja escolheu o tema da paz nos dias de hoje, também aqui no Vale do Taquari? Pastor Eric, eu começo respondendo essa pergunta contando o exemplo de uma família que mora em Estrela, na saída da cidade em direção a Teutônia. Ali onde essa família mora é zona rural, mas eles estão bem próximos ali, fazendo divisas com a cidade. No primeiro dia deste ano, esta família foi surpreendida por 2 assaltantes. O dono da casa ouviu os cachorros latindo no fundo e ele foi ver o que era. Quando ele abriu a porta, então ele viu 2 pessoas encapuzadas com armas na mão e no instinto de sobrevivência, de se defender, ele tentou fechar as portas e tomou um tiro. Por sorte, esse tiro não atingiu nenhum órgão vital e ele se recuperou em alguns dias. O tema da paz, ele é o tema mais importante na atualidade. Nós vivemos dias de violência, vivemos dias em que nós nos trancamos dentro de nossa casa, nós trancamos o nosso automóvel quando nós o temos, com medo justamente da violência. Então a igreja, quando ela nos convida a nós falarmos, a nós ouvirmos e a nós praticarmos ações de paz, ela está dando a sua resposta para esta sociedade que sofre tanto com a violência. A igreja está dizendo, olha, a paz, antes de mais nada, é algo para o qual Deus nos chama, né? Deus nos convida a nós vivermos em paz. Então escolhemos o tema paz, aliás, não nós aqui a nível sinodal, mas a nível de Brasil. A nossa igreja este ano nos convida a nós buscarmos a paz, inclusive orarmos pela paz da cidade, do lugar onde nós vivemos. Escolhemos este tema justamente para lembrar, né, que nós queremos viver em paz. É o que nós desejamos, é o que nós buscamos para nós. Só que a paz tem ainda uma outra dimensão, né? Uma coisa é a paz da cidade, a paz do lugar onde nós vivemos. Mas quando a igreja nos convida a nós falarmos de paz, a igreja também está perguntando como é que nós estamos. Como é que eu estou me sentindo?
como é que a minha família está se sentindo. Eu estou em paz comigo, eu estou em paz contigo, eu estou em paz com as pessoas ao meu redor, né? Então também essa dimensão pessoal da paz. Não apenas a paz como ausência de violência, mas também como a paz sinônimo de bem-estar pessoal e de bem-estar coletivo. Nós ouvimos as pessoas sempre nos dizerem: se cada um fizer a sua parte, né? Nós estamos dizendo isso um pouco diferente. Se cada um fizer a sua parte, é uma frase que aponta para o individualismo, para a individualidade. Olha, eu faço, você faz, e a igreja está dizendo não. A paz é algo que nós todos podemos buscar em conjunto, buscar em comunhão. Muito interessante. O tema da paz é um tema profundo e com muitos níveis, podemos dizer. Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele diz: eu vos dou a minha paz. É interessante. Jesus está concedendo a paz dele para as pessoas que o estão ouvindo. Parece um conceito um pouco diferente. Como é que Jesus pode dar essa paz para as pessoas? É da parte dele que ele concede? Na época de Jesus, Jesus viveu ali no contexto do Império Romano. E nesse contexto, a paz que se conhecia era a Pax Romana, né? Como nós assim nos referimos em latim. E o que é essa paz, essa Pax Romana? É a paz como ausência de guerra, é a paz imposta através de um exército, né? É a paz que vai lá, digamos assim, existe um pequeno conflito, aí vamos lá com o exército, acabamos com as pessoas, acabamos com o conflito, pronto, agora está estabelecida a paz. Penso que Jesus, quando ele fala que ele nos dá a paz dele, ele não está dizendo que ele vai vir com um exército para que sejam aniquilados todos os inimigos e aí ali se construa uma paz política, uma paz social. Martim Lutero, quando interpreta a sua Rosa, ele diz que quando a pessoa recebe a mensagem da cruz, do Deus que mostra o seu amor entregando-se na cruz para trazer salvação, ele diz então a pessoa tem alegria, a pessoa tem consolo, a pessoa tem paz. Quando Jesus nos dá a sua paz, ele nos dá essa paz que nos deixa bem conosco mesmos, nos deixa bem com o nosso próximo e, sobretudo, nos deixa bem com Deus, reconciliados com Deus. Por isso que na ação sinodal nós não falamos, né, da paz que a gente vem trazer com armas, com força. Não, nós pregamos esta paz que Cristo quer dar para mim, para você e para todos nós. Bacana, interessante, quer dizer, uma paz que vai além de uma camiseta, né, escrita "Queremos paz". Você antes mencionou dessa questão da busca da paz em comunhão. Às vezes a gente tem a impressão, até mesmo quando amigos compartilham uma mensagem, né, pela internet, em redes sociais, de que a paz às vezes é vista como estar num lugar tranquilo, num lugar bonito, talvez com uma cachoeira, com pássaros cantando. Às vezes nós achamos que isso é paz e temos a tendência de buscar ou sonhar com um lugar assim. A paz pode acontecer ou podemos viver em paz mesmo no nosso ambiente de trabalho, mesmo na cidade, mesmo que a gente não esteja num lugar tranquilo. E o que significa esse buscar a paz em comunhão? A gente precisa de outros para buscar a paz? Nós somos acostumados a ver a paz justamente dessa forma que o pastor Eric descreveu. Um lugar bonito, uma paisagem natural, sem automóveis, sem prédios,
de preferência sem muitas pessoas, né? Assim que nós costumamos descrever o nosso imaginário de paz. Acho que ali a gente confunde um pouquinho paz com tranquilidade, né? Tá certo, a tranquilidade é uma dimensão da paz, é algo que você tem quando você está em paz. Mas nós podemos muito bem estar aqui em Lajeado, na Júlio de Castilhos, com todo o movimento, e ali nós estarmos nos sentindo em paz, ali nós estarmos nos sentindo seguros. E penso que quando a igreja nos convida a nós buscarmos a paz em comunhão, ela está justamente dizendo, olha, a paz não é só essa coisa de eu estar sozinho, deitado numa rede, numa paisagem bonita e tranquila, né? A paz, ela pode ser algo buscado em conjunto com outras pessoas, né? É um convite para que as nossas comunidades, para que o nosso povo pense e busque e ore pela paz e faça isso de forma coletiva. Eu tenho feito referência aqui na entrevista a essa frase, cada um faz a sua parte, mas esse cada um faz a sua parte cansa, né? Olha, eu tenho a proposta assim de que sempre que eu vejo um pedacinho de lixo no chão, eu vou recolher e vou colocar lá na lixeira. Mas fazer isso sozinho chega uma hora que cansa, que revolta, porque você sempre vai ver um novo pedacinho, um pouquinho de lixo lá no chão. Mas se nós buscarmos e transformarmos isso numa ação coletiva, aí a gente pode sim transformar uma realidade. Sempre quando chega o verão, nós ouvimos falar das pessoas que deixam suas casas na cidade onde vivem e vão para o litoral. E aí eles falam que algumas pessoas que permanecem na rua ficam meio de olho na casa dos outros, lá às vezes com um apito na mão, para avisar e para sinalizar se houver algum ladrão lá, né? Então, esse é um pequeno exemplo de como nós podemos buscar a paz de maneira coletiva. Muito interessante, quer dizer, a paz é na verdade uma busca bem ativa, né? O contrário do simplesmente deitar numa rede aguardando essa paz. Pastor Gilcinei, você deu alguns exemplos de como a gente pode promover a paz. Às vezes a gente pensa em coisas grandes, às vezes nós pensamos em paz entre países, paz entre grupos étnicos. A paz, podemos também dizer que ela começa na nossa vida, nos nossos relacionamentos, talvez em casa, e talvez através de pequenos gestos, até mesmo na maneira de falar. Você não acha que o nosso próprio jeito de falar e conversar é importante também na busca da paz, no dia a dia, de uma forma bem simples? O nosso jeito de falar, ele contribui muito para a nossa convivência, né? Se nós falamos de maneira rude, sem o por favor, sem o muito obrigado, sem essas palavras que completam o nosso diálogo com gentileza, com cordialidade, então eu acho que a gente vai perdendo aos poucos uma boa convivência, e quando some a boa convivência, ali desaparece a paz também, né? Então, eu acho que o nosso falar, a nossa maneira de se expressar é uma boa forma já de nós buscarmos a paz, né? A nossa postura também, né, em determinados momentos, em determinadas ocasiões, como nós nos posicionamos. Nós temos ali o cuidado de estar contribuindo, mesmo que a gente esteja discordando, mas a gente tem o cuidado de estar contribuindo, de ser gentil. Acho que a gente busca a paz, Pastor Eric, especialmente através da reconciliação. 2 irmãos, lá no Espírito Santo, de onde eu venho, uma vez brigaram por um motivo torpe. E esses 2 irmãos moravam lá, inclusive, no interior,
e eles se viam com muita frequência. Eles se encontravam na igreja, eles se encontravam no campo de futebol, um tinha que passar na frente da casa do outro para chegar na sua casa. Esses dois irmãos, pastor Érico, por 5 anos, não se conversaram. E a gente olhava para eles e percebia que cada vez que um se encontrava com o outro, ele tinha um sentimento ruim. Ele não se sentia bem em estar vendo aquele que ele estava com uma contenda. Um dia esses dois irmãos, com a ajuda do pastor lá da comunidade, fizeram as pazes. E hoje, essa história tem mais de 20 anos, eles permanecem irmãos, amigos, companheiros de trabalho, companheiros também no lazer. Então, não adianta eu buscar a paz da cidade, ou eu querer promover a paz numa comunidade, né, e buscar isso em comunhão, se eu não busco isso, me reconciliando com o meu irmão, me reconciliando com o meu vizinho, ou até mesmo dentro de minha casa, me reconciliando com o meu cônjuge, com os meus filhos, né? Então, penso, né, que a paz, ela tem que começar conosco, com a nossa casa, com a nossa vizinhança, para que a gente possa dar um testemunho e de fato buscar isso também para os outros. Muito bem, pastor Gilcinei falando aqui conosco, conversando sobre a ação sinodal promovida pelo Sino do Vale Taquari, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ECLB. Pastor Gilcinei, muito interessante essa conversa, que de fato esse convite, esse desafio que vem do Evangelho de Jesus Cristo, e que a igreja está tentando promover ainda mais a busca da paz em comunhão no lugar onde cada um de nós vive. Que possa dar muitos frutos para as pessoas, as comunidades, e que todo o Vale Taquari seja também abençoado com o desejo de todos os cristãos de promoverem a reconciliação e a paz. Assim, agradecemos pela sua presença aqui conosco no programa e que Deus abençoe esta ação sinodal aqui no Vale Taquari. Muito obrigado e até um próximo encontro. Muito obrigado, pastor Eric. Um abraço muito carinhoso a você que esteve conosco aqui no programa Castelo Forte, e que esta paz que nós pregamos em 59 cultos da ação sinodal e que hoje aqui conversamos sobre ela, que esta paz, a paz de Deus, possa estar contigo e com a tua família. Amém.
Olá, amigos, convido para o nosso momento da reflexão bíblica. Hoje gostaria de convidar a conversarmos sobre o bem. O bem que todos nós desejamos que seja feito a nós mesmos, o bem que nós sabemos que é fundamental, que é importante para a vida. Jesus Cristo, ele foi radical no seu ensinamento sobre o bem, quando ele disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Fazer o bem às pessoas queridas, amigas, próximas de nós, é menos difícil, é mais fácil. Agora, fazer o bem até mesmo às pessoas que não gostam da gente, até mesmo a pessoas que nos amaldiçoam, que são nossos inimigos, aqui nós temos uma missão realmente profunda, desafiadora, e é o que o próprio Jesus Cristo nos chama a fazer. Ele não disse que era fácil. Jesus não disse que os seus seguidores conseguiriam, de uma forma simples, automática, cumprir esse ensinamento. Mas é isso que ele espera que nós tentemos, que nós tenhamos como meta desejar e fazer o bem a todas as pessoas. Alguém certa vez perguntou, pastor, mas o que é fazer o bem? Poderíamos filosofar, conversar, trocar ideias sobre o que é fazer o bem. Mas de uma forma simples, podemos dizer que fazer o bem é agir, falar de uma forma que promova, reverencie, proteja a vida. Fazer o bem é agir de uma forma que faça com que a vida, em todos os seus sentidos, seja protegida, floresça, seja animada. Em muitos momentos, fazer o bem não é necessariamente fazer aquilo que é mais fácil, ou aquilo que promove um sorriso ou um riso em outras pessoas. Às vezes, fazer o bem é até mesmo dizer não. Fazer o bem em alguma situação pode nos levar a não darmos algo a uma pessoa. Talvez uma criança que não deveria comer mais um doce, o melhor seria negar mais um pirulito, mais uma bala, mais uma sobremesa. Assim, fazer o bem exige sim reflexão, pensamento, exige que nós busquemos o que realmente faz bem para outra pessoa, para nós, para o nosso meio ambiente, por exemplo. Na certeza de que na prática do bem nós também somos melhorados, nós também nos sentimos bem. Queremos olhar para esse convite de Jesus Cristo e, com a ajuda do seu Santo Espírito, nos engajarmos na busca diária da prática do bem. Para finalizar, qual seria a motivação para fazer o bem? Muitas vezes nós agimos de uma forma bondosa em reciprocidade, porque alguém foi bondoso, bondosa com a gente. Ajudamos porque o outro nos ajudou. No caso desse ensinamento de Jesus Cristo, a motivação não é a reciprocidade. Não fazemos o bem porque o outro já fez algo de bom para nós, mas fazemos o bem porque o próprio Senhor, o Deus da nossa vida, tem sido bondoso conosco. Fazemos o bem porque temos recebido da bondade, da bênção, do cuidado, das dádivas do próprio Deus. Agimos desta forma, motivados pela bondade de Deus, em obediência à vontade dele. Queremos praticar o bem, porque é isto
que o Senhor Jesus Cristo espera de nós, deseja de nós, e queremos obedecê-lo para que em nossa vida a vontade de Deus possa crescer, florescer e fazer diferença. Que Deus nos ajude sempre, nos lembre que devemos fazer o bem a todas as pessoas e que assim também possamos colher frutos da prática do bem em nossa vida. Que o Senhor assim nos guie, nos encoraje e nos sustente na prática do bem. Amém.